Olá, mais um vídeo explicativo a respeito de dispositivos. Hoje vamos falar sobre um dispositivo Herbert que foi feito customizado para um paciente que tem algumas características. E esse dispositivo foi confeccionado dentro do fluxo digital. Bom, o mais importante que nós queremos apresentar aqui é que o paciente braquicefálico, aquele que tem sobremordida exagerada e uma protrusão maxilar muito grande, uma retrusão mandibular muito grande também, dificilmente você vai conseguir fazer um avanço de forma que o paciente vai conseguir ter toque de incisivo, porque se você fizer um avanço muito grande, ele não vai suportar usar o aparelho. Então você vai ter que fazer um avanço moderado, colocando em classe 1, canino em classe 1, molar em classe 1, e ainda vai ficar esse overjet. Então, nesses casos, é muito importante utilizar um plano de mordida anterior, dessa forma. Porque quando o paciente morder, vai repousar lá, não vai ter essa estabilidade, não vai ter esse equilíbrio de toque incisal. E é muito importante que ele morda sobre um plano de mordida ali anterior, para que não estoure toda a solda e quebre o aparelho tudo, e desmonte tudo na boca e perca tudo aí o tratamento, tem que consertar e perde todo o resultado que conseguiu. Então, assim, o ideal é que se você conseguir colocar em classe 1, você usar algum artifício que você vai palatinizar os incisivos, colocando esses incisivos em contato um com o outro, né? Ou seja, o terço incisal palatino dos incisivos, né, superiores vai recobrir o terço incisal vestibular dos incisivos inferiores, né? Com essa mecânica aqui, que a gente pode usar um elástico. Isso aqui está em caráter demonstrativo, né? Mas você vai fazer do jeito que você preferir isso, o elástico, uma bolinha de resina para não deixar escorregar assim, ó. Uma bolinha de resina aqui. Enfim, o paciente braquicefálico com retrusão mandibular, excesso de protrusão maxilar e vestibularização de incisivos, essa vestibularização dentalveolar, requer esse tipo de planejamento. E aí, nós temos que construir esse aparelho em cima de uma estrutura de ancoragem pesada, né? E para isso, nós vamos utilizar essa estrutura aqui, Holoband, porque elas são bandas bem reforçadas. A gente faz a estrutura de ancoragem pesada, pode colocar as barras expanders na arcada superior e inferior para promover a expansão dentalveolar, porque tem aquele discurso que muitas vezes quando você faz o avanço mandibular, a maxila cruza em relação à mandíbula. Então vai precisar de você fazer uma compensação de expansão transversal. E muitas vezes essa expansão transversal pode ser feita com uma disjunção maxilar, e muitas vezes não é necessário uma disjunção. Quando você observa que não cruzou, mas ficou um pouco atrésico, você pode partir para uma expansão dentalveolar. E aí a gente usa essas estruturas aqui, que são barras expanders, e a gente pode fazer expansão dentalveolar até de 5 milímetros tranquilamente, associado a um plano de mordida anterior aí partido, né, separado. E é muito importante que esse aparelho aqui seja bem cimentado, né, com ionômero de vidro. Pode colocar aqui as resinas fotopolimerizáveis aqui na palatina de pré-molares, na vestibular de canina ali apoiando os ganchos ali. Então, assim, desse dispositivo a gente pode ainda fazer uns apoios oclusais aqui, soldado, né? Soldado na barra aqui, para colar com resina foto também. E depois isso daí é removido com a broca futuramente, quando você for fazer o ajuste vertical, né? O controle vertical do paciente. Então aqui, ó, na estrutura inferior, a gente vai colar com resina fotopolimerizável aqui na lingual dos caninos. Aqui também, ó, nessa curva dessa estrutura, a gente põe resina foto aqui nos caninos, ó, dos dois lados, para poder não deixar fazer esse movimento de báscula, né? Então, assim, é um dispositivo com uma ancoragem pesada bem forte mesmo, com bandas bem reforçadas, soldado a laser. Toda essa estrutura dos pivôs também foi soldada a laser por dentro aí, tudo soldado a laser. Então é isso daí, o paciente que ele é braquicefálico e tem que usar essas estruturas pesadas. Não tem Herbert que vai fazer um resultado eficiente sem ficar quebrando aí demais se você não usar essas estruturas pesadas. Depois dessas estruturas pesadas, né, aqui nós estamos falando de uma dentição permanente jovem, que está em fase transitória de troca de molares descido aqui para de pré-molares. Então nós optamos em fazer com essa estrutura Holoband. Agora, se fosse uma dentição mista, né, primeiro molar e segundo molar descido e primeiro permanente, nós iríamos fazer aquela estrutura
aquele splint metálico, né? Eu vou lá no software, desenho aquele splint metálico e aí eu vou fazer a impressão 3D desse splint metálico, mas em metal. Não vou fazer ele em... eu faço uma impressão 3D de metal, então vira aquele splint como se fosse uma maquinamária com aquela casquinha fininha aqui, que eu acredito que vocês já viram em outros vídeos meus mostrando esses outros tipos de estrutura. Então, assim, no nosso canal no YouTube tem vários tipos de estruturas lá para Revit. E essa daqui foi uma customizada que nós fizemos a pedido de um cliente, nós planejamos junto aí. Tá aí para vocês apreciarem a ideia do design desse dispositivo.